Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão da tarde da nossa quinta-feira na Semana de Engenharia Matemática e Matemática Aplicada. É uma grande felicidade apresentar o Conrado Costa. Conrado nasceu no Rio de Janeiro, fez sua graduação em Economia no Instituto de Economia da UFRJ. Ao longo dessa graduação, Conrado sempre fez questão de aprofundar a matemática por trás dos modelos e traduzir em termos da economia. Não é à toa que sua monografia de final de curso teve como tema a discussão da noção de valor, uma das questões fundamentais em economia, e algumas construções matemáticas que permitiam determinar o valor dos produtos em uma sociedade. Ao mesmo tempo que terminava sua graduação, Conrado ingressou no IMPA como aluno do mestrado de matemática, prosseguindo então para o doutorado, que fez em probabilidade e processos estocásticos com Milton Jara. Logo antes de defender sua tese de doutorado, Conrado foi para a Holanda, passar um semestre na Universidade de Leiden. Essa estadia, e sua grande dedicação, trouxe, logo após a defesa, um pós-doc nessa mesma Universidade de Leiden por 3 anos. Agora, Conrado é fellow na Universidade de Durham, na Inglaterra, onde tem aprofundado suas pesquisas em probabilidade, especialmente em passeios aleatórios e sistemas de partículas em interação, dos quais veremos alguns exemplos muito em breve. Conrado possui também uma invejável memória para filmes, músicas e piadas, e é, além disso, um ótimo contador de histórias. Conrado, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Muito bem. Eu agradeço muito o convite de vocês. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta ao longo da apresentação. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse modelo de opinião movido pela média que eu estudei. E quero falar um pouquinho sobre o comportamento dele. Então, em primeiro lugar, a equipe de pessoas com quem eu trabalhei são pessoas fantásticas, de Buenos Aires, né? A Inês, a Mônia e o Pablo. Foi assim, uma grande alegria conhecê-los e trabalhar com eles num projeto foi muito bonito, assim. E ainda está em andamento, então em breve deve aparecer o artigo escrito com todos os resultados. Eu também queria agradecer à Universidade de Leiden e de Durham por terem me apoiado nesse processo, nessas pesquisas. Ok. Antes de tudo, eu queria começar falando sobre os fundamentos para o estudo desse modelo de opinião. O modelo de opinião eu já vou explicar adiante como é que ele funciona, mas eu queria trazer alguns elementos para contextualizar do histórico, né? Então, o primeiro problema que eu queria trazer para vocês é o problema de espécies disputando um certo espaço. Isso se traduz também numa dinâmica social, se vocês quiserem pensar, sobre influências em territórios. Então, a pergunta fundamental que você se faz quando você, por exemplo, quando você vai jogar War, qual seria a pergunta que você faria? Eu não sei você, mas uma das perguntas que eu me faço é quanto tempo que esse jogo vai durar? Porque esse tipo de pergunta explica alguns dos elementos fundamentais do comportamento assintótico desse modelo, ou dos modelos associados, né? Muito bem. Mais adiante, em 75, um par de pesquisadores, o Liggett e o Hawley, eles estudaram propriedades ergónicas para o modelo do votante, ou do eleitor. E fizeram uma pergunta um pouquinho mais vaga, que é em que casos que o jogo acaba. Ou seja, é possível que essas espécies que estão disputando o território, ou opiniões divergentes que estão disputando influência, é possível que essas diversas espécies coexistam, ainda mais quando há um equilíbrio de forças. Então, alguns sistemas apresentam uma persistência, o jogo nunca acaba, e existe um comportamento que é um comportamento um pouco inesperado. A gente, às vezes, imagina que você vai ter a região dominada por um tipo ou outro. Esse tipo de transição, uma transição crítica, é um comportamento limite inesperado. Então, esses são dois modelos que tratam sobre
é o comportamento espacial. Você pode pensar como uma dinâmica de espécies, uma dinâmica populacional, mas também pode pensar como uma dinâmica de opiniões. No caso, eles até estudaram mesmo o modelo do eleitor. Logo em seguida, a gente vai falar sobre opinião. Opinião e eleição são coisas que são relacionadas. Então, do outro lado, a gente tem o trabalho do Descartes, que buscava entender como que você faz para alcançar um consenso, que é um problema muito comum quando você tem um júri, e o júri precisa tomar uma decisão em unanimidade sobre um determinado assunto, ou quando você tem um comitê e você precisa encontrar uma opinião média dos indivíduos envolvidos. Aqui, por exemplo, a imagem que eu escolhi para ilustrar esse tipo de problema é essa cena do filme 11 Homens e uma Sentença, em que eles estão tentando chegar a um consenso sobre se o sujeito é inocente ou culpado de um crime. E, para terminar, o último exemplo de problema que motiva esse tipo de estudo são os algoritmos aleatórios e são gossip algorithms. O Boyd chamou de gossip algorithms, eu traduzi como algoritmos de fofoca, porque eles consistem de um par de elementos de uma rede que vão trocar informações e atualizar o seu estado, fazendo uma média dos seus valores. O problema que eles estão olhando aqui é um problema de otimização em redes. E o que se busca é um algoritmo eficaz, resistente e distribuído para atingir esse objetivo. Muito bem, esses são os problemas motivadores. Antes de eu passar para a descrição do modelo probabilístico, eu queria falar um pouquinho de uma forma um pouco mais abstrata, talvez, o que a gente estuda quando estuda processos de Markov, ou cadeias de Markov, ou processos probabilísticos em certos espaços. O que a gente está estudando é um sistema dinâmico. Nós estamos estudando a evolução de condições iniciais, que podem ser diversas. Aqui eu vou escrever uma outra condição inicial. Essa medida representa a sua crença do estado do sistema. E, com o passar do tempo, isso evolui. E você pode ter diversas condições iniciais. E é interessante perceber, eu estou fazendo aqui, é arbitrário o desenho que eu estou fazendo, é interessante perceber se elas estão se aproximando de algum lugar, se há uma convergência. Então, o interesse da gente é estudar a evolução de medidas em certos espaços. Eu não escrevi qual espaço, poderia ser a reta real, poderia ser uma região do espaço euclidiano, poderia ser um espaço de distribuições. E nesse espaço, a gente vai procurar entender o comportamento limite. Então, basicamente, o tipo de imagem que eu queria que vocês tivessem... me interrompam se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer alguma colocação, tá? O tipo de imagem de dinâmica que a gente vai ter é uma dinâmica que é regida por um operador e ela tem uma natureza linear. Esse operador aqui a gente chama de gerador. Ele gera o processo. E a equação é uma equação diferencial. E, através daí, a gente vai ver que esse operador aqui, na verdade, está produzindo um campo. Essa imagem que é bacana de ter, está produzindo um certo campo, e, através desse campo, você tem a evolução do seu sistema. Tá? Tipicamente, a solução que a gente vai buscar para entender a descrição do sistema é fazer uma operação de exponenciação de um operador. É uma operação um pouco mais... Não é aquela exponencial que a gente aprende no nosso primeiro contato com a função exponencial, mas vocês vão ver que algumas operações vivem em vários universos e se manifestam de diversas maneiras. A exponencial é uma delas. No caso aqui, é assim que a gente evolui no tempo uma medida de probabilidade. Então, só para consolidar isso, se você tem o gerador infinitesimal do processo, infinitesimal porque vem da derivada, se você tem o gerador, você tem a descrição completa do que está acontecendo.
você entende a dinâmica, mas não quer dizer que você consiga calcular tudo o que você quer. Você tem a descrição do processo e, em princípio, você é capaz de calcular a evolução das suas distribuições. Qual é o problema? O problema é que essa operação pode ser muito difícil de fazer. De qualquer modo, a gente vai tentar obter uma ideia qualitativa desses sistemas dinâmicos que a gente está estudando. E, tipicamente, essas ideias qualitativas elas são obtidas por meio de escalas, em que a gente olha mais rápido, mais devagar, mais de perto, mais de longe, e através daí a gente calcula distâncias entre essas medidas de probabilidade. É uma área inteira, é uma arte, na verdade, escolher a medida, a métrica que você vai colocar no seu espaço. Então, essa é mais uma das razões para ter uma interrogação aqui. Eu queria dizer para vocês que essa imagem é uma imagem que eu só fui descobrir muito tempo depois, quando eu fui começar a pensar no que eu estava fazendo. E vocês que estão começando, quem está começando, aconselho muito que pense quais são as perguntas que orientam a área, que motivam, e quais são os grandes interesses, ao invés de a gente, às vezes, acaba sendo levado a fazer no embalo, né? Pois bem, então, com essa introdução, eu queria preparar vocês para uma descrição um pouco mais... Vou tentar manter-me mais afastado possível das contas difíceis, mas já quero começar a falar sobre os detalhes do modelo. Tá bom? Em breve, depois de apresentar o modelo, eu vou dar mais uma pausa, ou uma pausa breve, e as perguntas são bem-vindas. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pode falar. Então, como é que funciona o nosso modelo de opinião? Em primeiro lugar, o que é uma opinião? Esse é um problema muito profundo e, do nosso ponto de vista, a gente está pensando uma opinião como sendo alguma coisa que regula a sua resposta. Então, se você for instanciado, alguém na rua fala, o que você acha do sujeito A ou do sujeito B? Te perguntar, fizer uma pergunta binária, tipo sim ou não, e você tiver que se manifestar ali por algum motivo, a sua opinião é um parâmetro que regula a probabilidade com que você responde favoravelmente à questão. Ou responde digamos. Aqui, esse indivíduo ele está no meio, então, digamos que ele tem uma probabilidade de 1/2, significa que se perguntarem a ele o que ele pensa da pergunta binária 0, 1, ele joga uma moeda justa e se cair cara, ele responde 1, se cair coroa, ele responde 0. Então é isso, a cada momento que ele é perguntado, ele responde a pergunta. Qual é a dinâmica? Esse relógio apareceu aqui porque tem uma dinâmica. Esse indivíduo carrega, a opinião que ele carrega não carrega de forma constante. Ele carrega um relógio no seu pulso também, que toca em momentos aleatórios. A gente modela esse tempo o tempo em que o relógio toca como um relógio exponencial, ou seja, a cada momento, a gente chama, cada vez que o relógio exponencial toca, algo acontece. E o que acontece, no caso, é que o indivíduo procura uma referência ou alguma outra pessoa na população e pergunta a opinião para ela. E essa pessoa pode responder 1 ou 0. Digamos que respondeu 1, o que você faz, você que perguntou, você adota a opinião dessa pessoa, ou seja, você se aproxima, você não adota completamente, mas você se aproxima da opinião que foi dada. E assim, a mesma coisa caso a resposta seja 0. E como é essa evolução da opinião? Ela é o que a gente chama de uma combinação convexa aqui com intensidade alfa. Se alfa fosse 1, significa que você abandona completamente a sua opinião e adota a opinião que foi recebida. E se alfa for 0, não há dinâmica. Você mantém a sua opinião e é isso. Tá claro? Então, o que a gente vai querer estudar é como que a evolução, como é que vai evoluir a opinião de uma população por essa dinâmica. Ou seja, todos os indivíduos vão estar fazendo perguntas. Mas, por enquanto, só para deixar claro, a gente poderia
pensar a dinâmica, aqui aparece um gerador pela primeira vez. A dinâmica diz para a gente, o gerador diz para a gente quais são as transições elementares e a intensidade com que elas acontecem. Aqui, com taxa 1, na verdade, que é a soma de R com 1 menos R, com taxa 1, você tem uma transição que pode ser com probabilidade R para a direita e probabilidade 1 menos R para a esquerda. Aqui a gente vê o tipo de transição que ocorreu. Qual transição ocorreu? Qual transição? E aqui é a taxa. Então, existem diversas descrições que você pode fazer para esses modelos. A que a gente está usando aqui é que toca o relógio com taxa 1, que é a soma desses dois. Você poderia pensar que eu tenho dois relógios no pulso, um que é o R e outro que é o menos R. E quando o da direita toca, eu pulo para a direita, e quando o da esquerda toca, eu pulo para a esquerda. Então, o caso completo é o caso que nós temos vários indivíduos e a transição elementar se dá por um único indivíduo trocando de opinião. Então, quando toca o relógio, por exemplo, ele consulta alguma pessoa da população e ele vai escolher essa pessoa de forma uniforme. Essa é por isso que a gente vai ter a opinião média regulando a dinâmica. Então, a transição básica está codificada aqui. Significa que o indivíduo X pulou para a direita. O indivíduo X pulou para a direita. E aqui o indivíduo X pulou para a esquerda. Que é o que está escrito aqui em detalhe, mas vocês não precisam se preocupar. A ideia é que é a mesma dinâmica que a gente viu antes, mas com essa notação resumida, a gente consegue dizer direitinho qual é o nosso objeto aqui. E este termo, que é o termo de média, mostra para a gente o quê? Que, na verdade, existe uma descrição equivalente da dinâmica através da média das opiniões. Por isso que se chama uma dinâmica de campo médio, ou um modelo de opinião dirigido pela média. A opinião é dirigida pela média. E aqui a gente poderia usar a referência, ao invés de consultar alguém da população, a gente consulta esse jornal, esse oráculo, essa referência para atualizar a opinião. E são dois modelos absolutamente equivalentes. Entender cada indivíduo é um desafio e entender a média é um outro desafio. Os dois desafios são os que a gente quer investigar. O que acontece com esse sistema no longo prazo. Está claro? Ou em diversas escalas. Conrado, chegou uma pergunta aqui. Sim. Sobre... Esse é um bom momento, porque eu vou passar a falar sobre os resultados. Então, qual a pergunta? Chegou uma pergunta aqui sobre caos. Como é que um regime caótico poderia aparecer nesse modelo? Boa pergunta. Bom, caos tem a ver com a sensibilidade do seu sistema para as condições iniciais. Esse sistema que a gente está vendo aqui, ele não tem essa natureza caótica. Embora ele tenha ruído, ele não é instável. A gente vai ver que tipo de estabilidades ele apresenta e que tipo de flutuações ele também apresenta. Mas ele não é fundamentalmente caótico, como seria... Que bom que você perguntou isso, porque a teoria o caos probabilístico, a teoria do caos determinístico, são áreas imensas e de grande interesse. Mas, no caso, esse sistema aqui, ele não apresenta esse caos típico, né, da ferradura de Ismail, dos pontos homoclínicos. Esse sistema não apresenta isso. Mais alguma pergunta? Tem uma outra pergunta. Se você puder voltar na equação anterior. Sim. Aqui você tem só esse Rn de eta, que é a dinâmica da média. E aí você falou da média da população. E você pode repetir isso? Porque acho que não ficou claro essa... Tá, então a dinâmica é de cada indivíduo. A média, ela é uma consequência da posição dos indivíduos. Então, como o indivíduo evolui
pela média, porque a média regula a transição, essa média ela é obtida, não sei se vocês lembram, ela é obtida por uma manipulação algébrica da dinâmica mais detalhada. Mas como dá o mesmo objeto, vai dar a mesma dinâmica. Então, você pode descrever como, eu faço uma pergunta para uma pessoa aleatória da população, ou então eu pergunto para a média. Então, por mais que não houvesse nenhum indivíduo que tivesse a opinião da média, é como se você estivesse perguntando para a média qual é o destino que você deve dar para a sua opinião. Você está pegando a opinião dessa média. Então, a gente vai querer estudar a média, mas o que está acontecendo é que a população está atualizando a sua opinião por meio de perguntas mútuas e atualizações de opinião, como a gente descreveu. Tá bom? Ok. Então, deixa eu contar para vocês um pouco que tipo de comportamento aparece para esse modelo. Então, uma pergunta que a gente se faz é, e se essa população crescer muito? Eu quero entender o que acontece quando a população aumenta. Então, eu vou pegar esse parâmetro N, que é o número de pessoas na minha população, e vou mandar ele para infinito. Então, à medida que a gente faz isso, a gente ajusta o parâmetro da influência, dessa dinâmica, para que a gente consiga perceber certas coisas. Ou seja, isso é uma escolha, é uma arte, escolher como que se ajusta os parâmetros quando as escalas variam. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, e depois a gente vai acompanhar a evolução da opinião de cada indivíduo. E a opinião de cada indivíduo, na verdade, é um vetor, que diz para o indivíduo 1, o sujeito 1 da população, qual a opinião, e o sujeito N, a gente listou todo mundo, botou essa informação num vetor. Mas como comparar vetores de tamanhos diferentes não é uma coisa muito simples, a ideia que a gente tem para a abordagem de limites hidrodinâmicos é projetar esse vetor numa medida, que a gente chama de medida empírica. E a partir dessa medida, como a gente tem uma correspondência entre esses dois objetos, se eu entendo esse objeto, se eu entendo esse daqui, que é a medida empírica, eu entendo o vetor, porque é uma transformação bijetiva, na verdade, injetiva. Então, com isso, a gente tem uma descrição completa do modelo por qualquer um dos objetos. Agora que todos os nossos objetos estão no mesmo espaço, que é o espaço de medidas, vou escrever aqui, vocês lembram que tinha uma medida, espaço de medidas aparecendo lá, é o espaço de medidas positivas, no caso, medidas de probabilidade. Em 0,1, a gente pode comparar as distâncias entre esses processos. E a gente vai ver isso com uma distância, você pode escolher diversas distâncias. A distância que a gente escolheu existe, se chama distância vaga. Não é só vago, porque você pode escolher qualquer distância. Essa distância é uma distância que trabalha com funções teste. Mas eu não quero preocupar vocês com como que se calcula a distância, só que ela captura convergência. Para isso que ela está aqui, e essa é a ferramenta com que a gente examina o limite hidrodinâmico. Então, o teorema que a gente tem é que se no tempo zero você tiver uma convergência para uma certa densidade, então a trajetória, aqui tem um supremo, tá certo? Ao longo de um certo intervalo de tempo, vai convergir nessa mesma métrica uniformemente. Mas para onde que vai convergir? Então, a gente não quer simplesmente saber que está convergindo para algum lugar em abstrato, a gente quer descrever esse limite. E esse limite normalmente aparece, no caso dos limites hidrodinâmicos clássicos, que vocês talvez já possam ter visto, é uma solução de uma equação diferencial parcial. Aqui também só que a gente tem uma expressão explícita e a gente achou melhor escrever assim. É uma contração exponencial, em torno da média. Esse R aqui é a média da população limite, se é que faz sentido dizer isso. Porque as nossas populações iniciais estão convergindo
uma certa população limite, densidade limite. Isso tem uma média, e essa média regula a evolução, tendo R como ponto fixo. Então, para ilustrar essa evolução, eu coloquei aqui um mapa. É uma ilustração, simplesmente. O importante é que o ponto R é um ponto fixo, e com o passar do tempo as distâncias estão encurtando. Queria dar para vocês também uma ideia de como a gente prova esse resultado. A ideia da prova do resultado é que, por mais que o modelo seja aleatório, e as partículas e os indivíduos estão todos alterando suas opiniões em tempos aleatórios, a gente consegue transformar esse sistema num sistema determinístico e falar assim, a diferença desse sistema aleatório para o sistema determinístico é muito pequena, então no limite desaparece. E qual é esse sistema determinístico? É um sistema no qual todos os indivíduos atualizam suas opiniões ao mesmo tempo e na mesma direção. Então, o que acontece quando dois indivíduos pulam na mesma direção é que a distância entre as opiniões que eles tinham diminui por um fator de αn. Se vocês substituírem o valor que vocês têm aqui para αn e considerarem que no tempo raiz de nt, a gente teve raiz de nt pulos, esse é o modelo que a gente consegue mostrar a equivalência, dá para entender por que há uma contração exponencial em torno de algum ponto, pelo menos que há uma contração. Aí o desafio realmente é descobrir qual é o ponto fixo dessa dinâmica. E no caso é a média. Mas isso é um problema um pouquinho mais envolvido, vamos dizer assim. Mas para deixar vocês com mais uma imagem bonitinha, esse sistema ele está evoluindo para uma medida que é uma medida concentrada nesse ponto fixo. Ou seja, aqui a gente ainda tem uma densidade. Você pode imaginar que você tem uma densidade aqui. Mas essa densidade vai ficando cada vez mais concentrada. E no limite, o que você espera encontrar é todos com a mesma opinião, o que a gente chama de consenso. Então, esse modelo apresentou aquilo que a gente viu antes, tem uma formação de consenso nesse modelo. Pois bem, mas essa não é a história toda, porque se a gente olhando esse resultado é levado a pensar que, tudo bem, então esse modelo se estabiliza, né? Um pouco relacionado com a pergunta sobre o caos, esse modelo então não apresenta nenhuma aleatoriedade, né? Então, já para a gente ver que essa não é a história completa, a gente começou a estudar o comportamento de longo prazo da média, simplesmente da média, para ver o que acontece, porque a média é o ponto fixo, então esse é o ponto que regula a evolução de tudo. E o resultado que a gente tem, na verdade, é que a média ela vai se, vamos dizer assim, radicalizar, quer dizer, a opinião vai para um extremo, vai ficar todo mundo com opinião 1 ou com opinião 0. E olha que interessante que esse modelo você nunca atinge o valor 1 totalmente, mas você pode se aproximar dele. E como é que uma população fixa se aproxima da fronteira 1 no modelo que a gente definiu? Somente se todas as opiniões que você consultar, que vão regular como você atualiza a posição do indivíduo, forem 1. Ou seja, a partir de certo ponto, essa população está toda dizendo 1. Por mais que a opinião não seja 1, na prática, quando você observa, você vê somente 1. Então, é equivalente realmente a todo mundo tá no ponto 1. E para dar uma ideia da prova também, eu gosto de dar a ideia da prova junto com os resultados. A ideia é que, para a gente descobrir, e é um pouco impressionante como que a gente sabe a probabilidade de ir para 1 ou para 0. A ferramenta fundamental, e vocês certamente vão ver esse tipo de objeto aparecendo em vários outros contextos, é o objeto martingale, que é a ideia de que, com a evolução, os valores, em média, ficam constantes.
Então, se a média do objeto é para ficar constante e uma parte vai para 1, a outra parte vai para 0, você faz uma conta para ver como que você conserva o valor original e você descobre a probabilidade de ir para 1 ou de ir para 0. Então, só para dar uma ilustração, algo acontece, ou seja, o modelo não fica trivial na média, algo acontece. Talvez você pudesse dizer assim, deveria ter um certo espaço aqui, por exemplo, em que ela fica constante depois que ela começa a mexer. Alguma coisa acontece e essa escala daqui não deve ser levada de uma forma muito estrita. É só para dizer que, no longo prazo, essa dinâmica não é trivial e ela vai para a fronteira. Ou seja, que é o consenso, mas é um consenso onde também houve uma disputa espacial, num certo sentido, e alguma das opiniões, alguma das espécies predominou. Tá certo? Então, bem... Tem uma perguntinha aqui sobre a favor. convergência. Eu acho que você mais ou menos respondeu no slide anterior, mas tem uma pergunta do Leonardo querendo saber se o comportamento da dinâmica poderia ter caráter periódico. Não, não poderia. Essa dinâmica... É uma boa pergunta quando a gente pensa em moda, né? Porque o que é moda numa geração vai e volta. Para você obter um comportamento periódico, você precisaria ter indivíduos com opiniões... Excelente pergunta. Você precisaria ter indivíduos com opiniões, um comportamento contracultural, em que ouve e desconfia. Esse cara está falando isso, eu vou... Na verdade, em vez de eu adotar a opinião que me é dada, eu vou na contramão. Aí, sim, você veria um comportamento... Você veria uma dinâmica periódica. Aparecem... você vê as oscilações direitinho, mas é um modelo que a gente ainda está explorando e é um pouquinho mais complicado. Você precisa introduzir defasagem no tempo, porque um sujeito com uma opinião contracultural vai entrar em parafuso se ele souber qual é a opinião da cultura, porque ele quer estar contra, e a população toda querendo estar contra a opinião que está valendo, é uma loucura. E só para explicar para vocês uma pequena motivação de por que é interessante pensar em comportamentos contraculturais, quando há um mercado de ações ou as pessoas estão querendo comprar ou vender certos produtos, normalmente você quer vender quando os outros estão querendo comprar. E você vai querer comprar quando os outros estão querendo vender. Ou seja, o comportamento contracultural é o comportamento ideal para quem está atuando no mercado. Então, esse modelo tem esse tipo de aplicações e interesses também. Mas excelente pergunta, se há comportamentos periódicos. Há quando você tem uma atualização que não seja completamente conforme, ou seja, você tem esse elemento de contradição com o que se vê. Muito bem. Deixa eu apresentar um pouco mais em detalhe o que está acontecendo com a média, porque a gente viu que a média fica fixa, mas a gente viu também que a média vai para os valores extremos. Então, tem alguma coisa que aconteceu. Como é que a média saiu de um ponto fixo e foi parar na fronteira? A ideia de... Aqui aparece a primeira vez que a gente vai alterar as escalas para tentar capturar o comportamento da média. Então, o resultado é o seguinte, a gente acelerando o tempo por um fator n ao quadrado e olhando no intervalo finito, a gente vê que a média ela está convergindo em lei, ou seja, é uma coisa aleatória. Não é como a primeira convergência que a gente viu, o limite hidrodinâmico era uma convergência em probabilidade. Essa agora é uma convergência em distribuição, naquele espaço de medidas que a gente viu antes, para um objeto que é um objeto clássico, que é a solução de uma equação diferencial estocástica, que tem até nome, se chama difusão de Wright-Fisher, porque aparece diversas vezes em modelos de evolução populacional e outras dinâmicas de gene, difusão de gene, difusão de epidemias. Isso é inclusive um objeto que a gente chama de universal, porque ele é recorrente, aparece para uma diversa classe de modelos. Esse é o fundamento, aquilo que está regulando o nosso objeto. E o bom de entender como um objeto universal funciona é que, através dele, você pode aproximar o objeto que você talvez não tenha conhecimento tão exato. Então, é uma ferramenta de cálculo muito poderosa.
o estudo de objetos universais auxilia demais o entendimento de problemas concretos para os quais os detalhes microscópicos não estão completamente entendidos. Então, aqui está uma figura de como essa difusão, se vocês quiserem pensar, não é necessariamente uma trajetória única, na verdade. Aqui, se você fixar um acontecimento da sua população, sei lá, você tem que fixar a sua aleatoriedade completa para ter essa trajetória. É como se houvesse, em cada instante, inúmeras bifurcações e essa coisa vai se espalhando. Por isso, como ela se espalha, se difunde, essas difusões, as convergências para difusões têm que ser convergências em lei, não em probabilidade. Muito bem. E o último resultado que eu queria contar para vocês é como é que os indivíduos agora estão, porque a gente começou capturando o que está acontecendo com os indivíduos, né? Os indivíduos estavam convergindo para a média, e agora a gente quer ver, bom, agora eu olhei a média, nessa escala de tempo n ao quadrado, a média está andando. O que está acontecendo com os indivíduos? Para estudar os indivíduos, a gente tem que olhar, tem que aproximar no espaço também, porque se você não ampliar, você vai ver eles todos essencialmente iguais à média. Então, a gente descobre qual é a escala o espaçamento médio desses indivíduos e vai de novo para a análise da medida empírica. O objeto limite que a gente vai encontrar é o que se chama de um processo, é a medida de equilíbrio de um processo de Austin-Uhlenbeck com parâmetro R. E o teorema que a gente tem é que esses indivíduos, eles estão se aproximando de uma normal. Isso aqui você deve pensar como uma distribuição normal, de média zero, a gaussiana, né, que a gente está tentando desenhar aqui, que tem variância R1 menos R sobre 2. Então, esse é o resultado. E o que ele diz para a gente? Ele diz que se a média estiver perto da fronteira, a coisa é um pouco mais... Aqui, a dispersão dos indivíduos é menor do que no meio da população. Simplesmente porque esse produto diminui, né? A gente pode fazer um gráfico de R vezes 1 menos R, uma funçãozinha assim. Em 1/2 atinge o seu valor máximo, que é 1/4. Então, a gente pode ver que à medida que a gente vai para a fronteira, a dispersão diminui. Tá bom? Então, eu queria fazer um resumo do tipo de comportamento que a gente vê nesse modelo e depois, se der um pouquinho de tempo, acho que tem mais uns 10 minutos, falar um pouco sobre algumas ideias da prova. Até agora eu estava só tentando ilustrar os resultados que a gente vê. Esse primeiro resultado, vocês devem lembrar, é que a gente tem um comportamento hidrodinâmico na escala de tempo raiz de NP. Depois, no longo prazo, a gente tem um comportamento da média que vai para os extremos, ou seja, o processo ele não fica parado, também não é periódico, ele é, na verdade, transiente, se você vai ver, ele escapa para as fronteiras. E numa escala de tempo n ao quadrado, deixa eu escrever aqui a escala de tempo. Numa escala de tempo n ao quadrado, aqui t vai para o infinito. Aqui, só para lembrar, n está mexendo junto com o t, tá? N vai para o infinito aqui. Aqui n é fixo. E aqui n vai para o infinito. Por fim, o último resultado que a gente tem é esse da dispersão dos indivíduos em torno da média, que tem esse comportamento gaussiano. E a gente pode combinar esses dois resultados numa descrição qualitativa do que está acontecendo com os indivíduos ao longo da difusão da média. Tá certo? Então, essa é a imagem que eu queria passar para vocês do que está acontecendo nesse modelo. E
agora na última parte da minha apresentação, eu queria contar uma ou duas ideias de como provar esses dois resultados aqui. Conrado, sim. Chegou uma perguntinha aqui, você falou de limite hidrodinâmico. Por quê? Sim. Boa pergunta. Na verdade, não tem nada, não tem nenhum fluido aqui, né? Na verdade, a gente deveria chamar simplesmente de lei dos grandes números para medida empírica. A questão é que o Euler, ou a gente herdando do Euler o estudo da mecânica dos fluidos, dinâmica dos fluidos, estudou medidas empíricas para fluidos com métodos probabilísticos e provou convergência de diversos modelos microscópicos para soluções de equações diferenciais parciais, que era o esforço de mostrar como que um mundo regulado por átomos produz evoluções que são aparentemente suaves, ou seja, soluções de equações contínuas e todas muito tratáveis por métodos analíticos contínuos, certo? Então, esse programa, que é o programa talvez da mecânica estatística e do estudo da fundamentação microscópica de sistemas dinâmicos aleatórios, com um fundamento aleatório, deu origem a essa classe de resultados que a gente chama de limite hidrodinâmico para o modelo. Ou seja, não é que tem um fluido aqui, é bom que você tenha dito. Você está chamando de limite hidrodinâmico, tá? Porque as partículas são... Você poderia pensar como se fossem átomos num fluido, mas, de fato, aqui a gente está representando como indivíduos. Eu espero que esteja claro por que a gente chama de limite hidrodinâmico. Não é um nome ideal se você estiver apegada ao modelo que você está fazendo, mas é um nome que comunica para a comunidade qual tipo de resultado que você está olhando, que é o que a gente chama de lei dos grandes números, uma convergência em probabilidade, para um objeto determinístico. É uma convergência para um objeto determinístico. No caso também, uma solução de uma equação diferencial parcial. Tá bom? Vou adiante, então, tá? Eu queria só... Eu vou interromper, que chegou mais uma pergunta. Ótimo, ótimo. O conceito de entropia de alguma dessas funções associadas em relação ao tempo pode ajudar a alguma conclusão? Essa é uma indagação razoável. Adorei. Excelente pergunta. Os métodos de entropia são muito úteis para o estudo desses sistemas. Porque a entropia é, talvez não exatamente uma métrica, mas quase uma métrica. Então, quando a gente falou que ali que estava olhando a distância vaga, é a distância vaga mesmo, mas uma das candidatas que a gente procurou pensar, a gente olhou também a distância de Wasserstein, a distância de Prohorov, e um dos candidatos é a entropia relativa. A gente precisa saber qual é a medida de equilíbrio, procura ver a distância do nosso sistema empírico para a medida de equilíbrio por meio da entropia relativa. Se essa entropia estiver decrescendo, se a gente controlar essa entropia, a gente consegue dizer algumas coisas sobre o modelo. Então, é uma excelente pergunta. A entropia, mais geralmente a entropia relativa, é um conceito fundamental para o estudo desses modelos. Nesse caso aqui, a gente conseguiu escapar de algumas tecnicalidades, porque a distância vaga fez tudo que a gente estava precisando. A gente consegue descrever o que está acontecendo com a distância vaga, que é uma distância que captura muito bem, que regula outras distâncias para as quais a gente tem familiaridade. Então, se você conseguir entender uma distância, você entende outras também. Existe um mapa de como que você transporta informação de uma métrica para outra métrica. Ou seja, a gente precisa aprender a passear por diversos espaços métricos. No caso aqui, às vezes os matemáticos dizem assim, escolha a sua distância favorita. E, na verdade, o favorito da gente é uma coisa muito pessoal, mas a distância vaga, a razão de ser da gente estudar ela, é que ela é medida através de funções teste. Então, a gente só precisa ver o que está acontecendo com projeções do nosso processo por meio de funções contínuas. E aí isso ajuda muito a tratar as evoluções. Vai aparecer um pouquinho, não sei se eu vou conseguir chegar lá, também não tenho a pretensão de contar toda a história, mas eu queria talvez seguir um pouco e contar sobre algumas ideias da prova que eu ainda não comentei, em particular a difusão e a dispersão, né? Esses dois aqui.
Tá bom? Então, eu vou seguir. Vai lá. Sobre a flutuação da opinião média, eu queria... A gente viu que os indivíduos estão todos convergindo para a média, então vamos supor que toda a população começa da média, só para simplificar a nossa vida. Então, começando todos da média, alguns vão pular para a direita, outros vão pular para a esquerda. Quem regula isso é o parâmetro, é a própria média, que divide isso. No caso aqui, a média é 1/2, então dividir na metade. A metade pula para a direita, a metade pula para a esquerda. Essencialmente é isso, assim, de uma primeira aproximação. O que está acontecendo com a média no próximo instante, ou seja, depois que os indivíduos pularam? Bom, se você tiver essa partição dos indivíduos, tem essa conta aqui que eu expus para vocês. Vocês podem olhar e, enquanto eu estiver terminando o slide, verificar que é verdadeira. Mas está dizendo para nós que a média não está mudando. Certo? É por isso que a gente tem um martingale. Alguma coisa está sendo preservada no tempo. Mas essa é uma aproximação. Quando a gente olha mais de perto, existe um erro dessa divisão exata, que é o fato de que o sujeito responde a pergunta jogando uma moeda. E jogar N moedas é a distribuição que a gente chama binomial, que tem média N vezes R, mas tem um erro, que é de ordem inferior, mas que ainda é importante para a gente. Porque quando a gente for levar isso em consideração, a gente vai ver que ele causa uma perturbação na média de ordem 1/N. Tá claro? Tem esse outro parâmetro que explica por que a gente encontrou aquele R1 menos R da difusão de Wright-Fisher, mas essa análise primária do que está acontecendo com a média já sugere para a gente que, se a gente não fizer nada com o tempo, então a média vai estar variando muito pouco. Em um espaço finito de tempo, não vai ter força suficiente para fazer um deslocamento macroscópico. Então, é por isso que a gente acelera por N ao quadrado para chegar a uma evolução que é não trivial, ou seja, para começar a ver as flutuações da média. Então, daí a gente tem uma razão para entender como que a gente chega a essa escala, a variação de escala N ao quadrado. Para concluir, deixa eu pular um pouco os detalhes da conta sobre dispersão em torno da média. Não vou atropelar demais, mas vou atropelar um pouquinho. Basicamente, o que a gente faz aqui é calcular a ordem de magnificação. A palavra em inglês seria zoom in. Eu não sei como é que fala em português, eu chamei de ampliação. E olhando esses objetos, a gente consegue acompanhar as integrais associadas se vocês lembram, a gente tinha uma equação diferencial regulada pelo gerador. Quando você escreve todas as expressões, aparecem alguns martingais de volta, em alguns termos que a gente chama do drift, que são os termos integrais, previsíveis, e, enfim, que tem uma média que a gente controla. E a gente compara essa integral com o processo de Austin-Uhlenbeck. E aí, quando a gente examina a diferença, só para lembrar vocês, isso aqui é uma função teste, essa função g aqui. Está integrando a função g com respeito à média no tempo raiz de nt. E aí, depois de alguma manipulação, a gente vê que esse termo de erro ele desaparece, o que diz para nós que a família de medidas de diferença tende para a solução de uma equação, mas essa solução é zero, ou seja, se a diferença converge para zero, é porque o processo original converge para o outro, e assim a gente descobre a convergência do processo dos indivíduos magnificados em torno da média. Para concluir, desculpa estar passando um pouco do tempo, a gente pode juntar esses dois processos e dizer como que a evolução se dá em distribuição. Isso aqui é a difusão de Wright-Fisher, e em cima da difusão de Wright-Fisher, a gente vai ter a dispersão, a medida invariante de Austin-Uhlenbeck, a medida de equilíbrio de Austin-Uhlenbeck. Então, eu termino agora dizendo que esse
esse modelo ele apresenta uma riqueza que é um comportamento diferente para cada escala. Se essa é a mensagem, existem comportamentos diferentes em diversas escalas. E para mostrar aqui para vocês, esse primeiro é o comportamento hidrodinâmico. Eu vou evitar o termo hidrodinâmico e vou escrever aqui a lei dos grandes números. Em inglês é Law of Large Numbers. Então, aqui a gente tem um comportamento determinístico. Na escala de tempo raiz de mt. A partir daqui, está todo mundo na média. Mas vocês lembram que se a gente acelerar por n ao quadrado, essa média começa a oscilar. E aqui tem uma representação artística, vamos dizer assim, dessa difusão do ponto da média. E o comportamento de longo prazo esperado aqui, quando t vai para o infinito. Então, isso do processo convergir para um lugar que não é o lugar para onde ele vai convergir mesmo, é o que a gente chama de comportamento metaestável. A metaestabilidade é como se o processo enganasse você. Ele finge que vai convergir para um lugar, mas, na verdade, ele vai convergir para outro. Ele atinge equilíbrio numa certa escala de tempo, mas numa maior, ele vai para outro lugar. E o estudo de processos metaestáveis é fundamental para entender a dinâmica da vida, a dinâmica de diversos processos biológicos, sociais, enfim, também para entender aquilo que é relevante para a nossa escala de tempo. Porque tudo bem que no longo prazo, como diria o Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, mas até lá algumas coisas acontecem e o nosso esforço é tentar entender o que está acontecendo na escala de tempo relevante. Ou seja, não é só o limite quando o tempo vai para o infinito, mas o que acontece na escala de tempo que é interessante para nós. Então, eu queria concluir com isso, dizendo muito obrigado e abrindo para mais algumas perguntas que vocês, porventura, tenham. Tá certo. Muito obrigado, Conrado. Temos mais uma pergunta aqui. O que aconteceria se a gente tivesse mais possibilidades de resposta? Não só 1 e 0. Excelente, excelente. Você poderia ter uma diversidade de opiniões. Deixa eu colocar uma representação assim, triangular. E o comportamento dos nossos indivíduos estaria passeando nesse, não sei como é que se chama, um simplex, ou nessa convex hull, nesse triângulo, no caso aqui, né? Na combinação convexa dessas opiniões. Você poderia fazer algo que é com 3, você poderia também fazer algo que é com toda uma região. Você poderia dizer assim, quando toca aquele relógio, eu escolho um ponto da fronteira e eu me aproximo dele um pouco. Aí você teria um passeio com absorção na fronteira. É uma pergunta interessante. Você vê que esse modelo ele se abre para um conjunto natural de perguntas. Esse aqui é um pouco mais abstrato, mas esse aqui do triângulo faz muito sentido, porque a gente pensaria assim, uma população não precisa ter simplesmente... O mundo não precisa ser binário, né? A gente pode ter perguntas que admitem diversas respostas. A gente pode se localizar em dúvida a respeito dessas diversas opções que existem. No caso, a gente começou estudando perguntas binárias, porque talvez, infelizmente, é assim que a gente se apresenta para uma diversa quantidade de questões. Mas eu concordo plenamente, a gente faz todo sentido pensar para além do mundo desse maniqueísmo, né? Do mundo 0 e 1. Mas já com zeros e uns, a gente consegue entender o que acontece se a gente combinar vários deles, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Se a gente fizer um espaço maior, a gente já de perguntas binárias, a gente já consegue entender um pouco mais. Ou seja, seria possível acoplar 2 processos binários para ter uma descrição um pouquinho mais precisa do que está acontecendo. Está claro que não dá para passar para a fronteira contínua simplesmente com essas listas aqui, mas para descrever 3 ou 4 opções, daria. Espero que tenha ficado claro com a outra pergunta. Tem uma pergunta bastante relacionada. O que acontece se o indivíduo tiver a possibilidade de não responder?
Aí isso atrasaria a dinâmica. Se você permitir o indivíduo não responder, aí você precisa fazer alguma coisa com o indivíduo que fez a pergunta. Eu sugeriria, aí o mundo está aberto, né? Porque a gente está brincando de determinar o modelo, mas eu sugeriria que se você pergunta para alguém, a pessoa não te responde, não sei se é falta de educação, mas eu sugeriria que a pessoa fique onde está, com a opinião dela, ou seja, não há atualização nenhuma. E isso geraria simplesmente uma mudança na escala de tempo com que o seu modelo avança. Se você dissesse, metade das vezes as pessoas não respondem, o que pode até ser preciso, você teria que esperar o dobro do tempo para ver um comportamento macroscópico. E continuando mais ainda essa pergunta, o que acontece se as pessoas não responderem o que elas pensam? Por timidez ou vergonha, uma coisa assim. Não, essa é uma excelente pergunta. Isso eu não pensei. O que eu comecei a pensar um pouco é o que acontece se você tiver times na população, ou seja, o que aquele cara fala, eu vou ao contrário do que ele diz, o que aquele outro cara fala, eu vou a favor. Entendeu? Se houvessem comunidades, essas comunidades poderiam ter reações diferentes. Isso sim, eu acho que é uma pergunta bem rica. Mas no caso da pessoa, ou por ignorância, ou por maldade, não dizer aquilo que pensa sobre a questão, o que é um fato, o que é um problema de fato que a gente precisa tratar, principalmente quando você está fazendo investigações sobre temas sensíveis, as pessoas nem sempre respondem, né? Ainda mais quando tem consequências, o seu estado está te perguntando isso, você às vezes procura evitar, então é preciso tentar encontrar a verdade por detrás da resposta, né? Talvez a gente, como ser humano, a gente esteja acostumado já a fazer isso automaticamente, procurar o que essa pessoa está dizendo por detrás do que ela disse. Mas eu acho que a postura que a gente adotou aqui foi que o sujeito confia na comunicação, e a comunicação se dá de forma tão genuína quanto possível, ou seja, a pessoa manifesta aquilo, não consegue transmitir a sua opinião, mas consegue responder à pergunta. Não? Ok. Tem uma pergunta, voltando talvez para a possibilidade de não resposta, e se a possibilidade de não resposta fosse tratada como um terceiro ponto da aproximação? Como o 2 aqui, né? Ah, mãe, agora eu tô entendendo. A pessoa agora está entendendo. Mas isso é uma opinião. A pessoa quer se colocar para fora desse mundo de perguntas. Ela quer adotar uma outra opinião. A gente teria que incluir isso como uma opinião para o modelo funcionar. Concordo. A pessoa quer dizer, não sou nem zero, nenhum. Eu quero estar fora dessa pergunta. Talvez o melhor lado da guerra é o lado de fora, né? Vamos dizer assim. Então de fato, eu me simpatizo muito com isso. Você está do meu lado ou você está contra mim? Não, peraí. Não. Vamos não... O melhor que eu faço aqui eu não respondo essa pergunta. Essa é a minha posição. Então tá bom. Então é isso que a gente deveria incorporar. Existe um conjunto de indivíduos que não respondem essa pergunta. Tá perfeito. Isso geraria uma dinâmica... Você poderia pensar assim, quando eu perguntei, a pessoa não me respondeu, então também não vou mais responder. Aí isso poderia virar um grande atrator. Também a população poderia convergir para qualquer um dos extremos. Se o modelo continuar com esse conformismo, a gente teria esse comportamento de convergência ao extremo. Deixa eu fazer uma última observação. Para salvar o modelo da radicalização no extremo, que é uma coisa que você pode achar desagradável por motivos sociais ou qualquer coisa, mas em termos matemáticos é interessante introduzir também alguma coisa que livre você da fronteira. Em modelos de população, a gente introduz o conceito de mutação, que é uma coisa real, né? A mutação, para os sistemas biológicos, e isso salva você de ficar sempre numa determinada posição. Você poderia pensar uma dinâmica em que, de repente, novas opiniões vão aparecendo, certo? E as coisas começam e alguém vai dirigindo essas opiniões. Então, é um modelo simpático, isso que eu queria dizer para vocês, é um modelo simpático,
tratável, porque muitos modelos já têm quantidades já começam com quantidades infinitas de partículas em interação, que aí você começa a precisar tratar de muitas sutilezas de análise funcional e como definir os processos, que é fantástico, é muito interessante. Mas esse modelo, ele é simpático, ele é rico, e ele está aberto para uma quantidade enorme de perguntas. Eu vou ficar muito feliz de ouvir de vocês o seu interesse e as perguntas que vocês possam ter. Então, não hesitem de me escrever. Tá bom? Deixa eu... tem uma outra pergunta, talvez, seria o que acontece no... Se o 0, 1, 2 que você escreveu fossem 3 opiniões, mas elas estivessem alinhadas, ou seja, não tivesse esse triângulo. Aham. Ou seja, as pessoas respondem 0, 1 e 2, mas não existe o triângulo. Entendi. Você faria uma combinação convexa com o ponto que se manifestou, né? Então, se a pessoa se manifestou, digamos, no meio, você pularia daqui para cá. Não tanto quanto pularia daqui para cá, porque o 0 atrai mais. Mas seria uma dinâmica diferente. Mas nesse sentido, é possível você modelar dessa maneira. Eu modelaria dessa maneira. Ok. Bom, Conrado, mais uma vez, é sempre muito bom ouvir você falando de probabilidade. Eu sempre aprendo muito toda vez que você conta o que você faz. Eu gostaria de agradecer também as mais de 150 pessoas que estão nos assistindo via YouTube, Zoom. E daqui a pouquinho a gente volta com uma mesa redonda sobre o mercado de trabalho com ex-alunos da matemática aplicada. Então, até mais. Prazer. Mais uma vez, Obrigado.